Bom dia, meus queridos irmãos. Que alegria estarmos mais uma vez juntos. Como é bom estar aqui já essa horinha da manhã, nesse horário matinal, para mais um despertar da fé. Nós temos essa palavra, a palavra de Deus, a palavra poderosa, para alimentar o nosso espírito. Que alegria. Olha, o tema do despertar da fé de hoje é tomando a cruz e seguindo Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 23 é o texto que nós vamos ter como base para a nossa devocional de hoje. E eu quero que você compartilhe esse vídeo, vai compartilhando nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam acessar a palavra de Deus. Amém? Nós vivemos numa geração que está buscando sempre o bem-estar, o conforto, a facilidade, o reconhecimento. Isso é muito forte na geração que nós estamos vivendo. Mas o chamado de Jesus não começa com os aplausos ou com a vitória ou com o sucesso. Começa com a cruz. É muito interessante quando a gente começa a ver esse texto que nós vamos ler aqui de Lucas capítulo 9, versículo 23. Seguir Jesus Cristo não é apenas levantar a mão em um culto, ouvir a palavra e decidir. Não é só isso. Na verdade, é uma decisão diária de renúncia. É renúncia, é a negação do seu próprio eu. Por isso que nós vamos ver essa questão. É uma entrega. Você está deixando as coisas que este mundo oferece para trás. Quando a gente começa a ver isso, é um compromisso de vida. Seguir Jesus é um compromisso de vida. Hoje vamos refletir sobre o que significa na prática tomar a cruz e seguir Jesus. A palavra de Deus diz assim, Lucas capítulo 9, versículo 23, diz: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Palavra de Jesus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, nós vamos ver Jesus falando e ele vai falar assim, se alguém quiser, é uma escolha, claro, é uma escolha. Se alguém quiser, você precisa querer. A decisão é sua, a decisão é minha. Se alguém quiser, olha, se alguém quiser, ou se alguém quer vir para me seguir, negue-se a si mesmo. É a condição. Não podemos seguir Jesus sem essa negação. Negarmos a nós mesmos, pegar a cada um a sua cruz e segui-lo. É a condição para seguir Jesus, para ser seu seguidor, para ser seu discípulo. É interessante que conta uma história que um mochileiro ele ia para uma viagem, para uma expedição, e ele começou a colocar muita bagagem na bolsa. Bagagens desnecessárias, excesso de roupa, coisas que provavelmente ele acharia que ia precisar, e aquela mochila ficou muito pesada, e um viajante experiente olhou para ele e disse assim, olha, você não vai chegar ao destino se você não priorizar o que você vai levar. Você tem que deixar algumas coisas para trás para que você possa conseguir chegar até lá. E isso é uma verdade para esse texto que nós estamos vendo. Nós precisamos deixar o pecado para trás. Nós precisamos deixar as coisas que não agradam a Deus para trás, para poder seguirmos adiante, para seguirmos Jesus. Nós precisamos negar as nossas vontades. A vontade humana, a nossa vontade, a vontade carnal, fazer a vontade dele. Assim nós vamos segui-lo. Isso é realmente negar a si mesmo e pegar a cruz e seguir Jesus. Jesus ele foi para a cruz porque o plano de Deus era sacrificar o seu filho para que nós tivéssemos vida. E ele foi até o fim. Ele não hesitou, ele não deixou de obedecer o que o seu pai tinha estabelecido para ele. Negar a si mesmo é o primeiro passo. Negar a si mesmo é a condição. Jesus deixou claro isso. Negue-se a si mesmo. Jesus deixou muito claro. Negar a si mesmo não é perder a identidade, nada disso. É alinhar a sua vontade à vontade dele. E quando essa vontade está alinhada, nós estamos andando no caminho certo. Nós estamos negando a nossa própria vontade para seguir a vontade dele. Quando Pedro tentou impedir Jesus de ir para a cruz, lá em Mateus capítulo 16, estava pensando de forma humana. Ele tentou impedir Jesus de ir para a cruz porque ele não entendia o propósito da cruz. Ali foi um pensamento humano de Pedro. Não, jamais que é isso, mestre. O senhor vai morrer daquela forma, numa cruz. Mas o plano de Deus era muito maior. Muitas vezes nós não compreendemos. Negar-se é abrir mão do orgulho. Olha, negar-se é submeter desejos à palavra de Deus, ou seja, submeter a sua vontade àquilo que a palavra de Deus determina. Isso é negar-se, escolher obedecer mesmo
quando é difícil, escolher obedecer mesmo quando é difícil, mesmo quando nós olhamos assim, que coisa difícil de fazer. Os discípulos estavam ouvindo em cima do monte, Jesus ensinando, e eles disseram assim, a grande multidão que estava ali ouvindo, é muito duro esse discurso, quem pode ouvi-lo? Era muito difícil, eles estavam trazendo essa indagação, é muito difícil isso, quem pode fazer isso? Aí eles foram embora e deixaram Jesus. Jesus olhou para Pedro, para os discípulos mais que estavam com ele mais perto. E vocês? E Pedro disse assim, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Eita, Pedro estava ali dizendo para ele assim, nós queremos negar a nossa própria vontade para te seguir. Nós queremos negar o nosso eu para te seguir, pegar a nossa cruz e seguir o Senhor para onde o Senhor for. E essa era a única alternativa, na verdade, não tinha outra. E eles fizeram a escolha certa. A cruz começa, na verdade, dentro do nosso coração. É a intenção que está aqui dentro. Começa aqui, dentro do nosso coração. Nós precisamos entender, não podemos seguir Jesus do mesmo jeito que estamos. Nenhum ser humano pode ser seguidor, discípulo de Jesus do mesmo jeito. É necessário nascer de novo. A proposta é uma transformação mesmo. Por isso que é negar-se. Você vai deixar de existir para que outra perspectiva, outra pessoa, uma pessoa que tem atitudes e comportamentos completamente diferentes vai assumir o seu lugar. É uma nova criatura, aquela pessoa que vai nascer de novo, segundo a palavra de Deus. É necessário nascer de novo. Ele disse isso a Nicodemos, olha, se não nascer de novo, não podeis entrar no reino dos céus. E quando a gente começa a ver isso aqui, seguir Jesus é uma decisão diária. Você tem que tomar essa decisão diariamente. Seguir Jesus é decisão. É escolha, você decide isso, eu decido isso. Mas é a melhor decisão que qualquer pessoa pode tomar, seguir Jesus. Decidir seguir Jesus. O texto vai falar que toma a cada dia a sua cruz. Veja, é uma decisão diária, cada dia a sua cruz. Não é um ato isolado, não é esporádico, é contínuo. Contínuo. O maior exemplo é Jesus Cristo lá no Getsemane. Ele orou e ele disse assim, não se faça a minha vontade. Olha, porque ele tinha dito assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Em determinado momento, Jesus pensou em não participar daquela dor. Mas ele olhou para o Pai e disse assim, não faça a minha vontade, mas faça a tua. É isso aí que é negar a si mesmo e pegar a cruz. É não fazer a minha vontade, mas a vontade dele. Quando nós escolhemos, decidimos fazer a vontade de Deus, nós negamos a nossa própria existência e estamos carregando a nossa cruz, estamos seguindo Jesus. Seguir Jesus implica perseverar, mesmo na oposição. Perseverar, amar quando é mais fácil revidar. Jesus ensinou assim, olha, se alguém bater uma face, vira outra. Irmãos, é muito duro o discurso de Jesus, mas nós temos aqui a misericórdia e a graça de Deus que vai nos leva, nos guia, nos conduz, nos dá poder e nós podemos em Cristo Jesus. Permanecer fiel quando ninguém está vendo, negando a si mesmo, carregando a cruz. A cruz, ela precede uma coroa. A cruz precede uma coroa. Olha, ser fiel até a morte dar-te a coroa da vida. Primeiro você começa com a cruz, depois você recebe uma coroa. Isso aí que nós estamos vendo aqui, essa palavra poderosa, ela é uma palavra que traz para nós o caminho. Como é que nós podemos ser seguidores, discípulos de Jesus? Nós precisamos negar a nossa vontade. Dizer para ele assim, não faça a minha vontade. Fala com Deus hoje. Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Quando nós colocamos a vontade de Deus na frente da nossa, nós estamos negando a nossa própria vontade e estamos carregando a cruz e nós estamos seguindo Jesus. Olha, quando nós observamos isso, essa renúncia, ela vai preceder a recompensa. Então, todas as pessoas que negaram a si mesmo, estão carregando a cruz, elas vão ser recompensadas. A coroa da vida, a vida eterna. Ei, o Senhor Deus quer isso para você também. Que nós possamos decidir hoje, negar a nossa vontade para fazer a vontade dele, segui-lo, fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele manda, seguir a sua palavra, colocá-la em prática. Aí nós vamos ter certeza que Deus, ele realmente preparou um lugar para nós. Nós vamos ver Deus agindo nas nossas vidas de uma forma sobrenatural, transformando, moldando, alinhando, guiando, conduzindo até chegar naquele lugar perfeito que ele preparou para nós. Vamos ser seguidores de Jesus. Torna-se discípulo de Cristo. Nega tudo, deixa tudo para trás e começa a seguir Jesus.
faz a vontade dele e deixa a tua de lado. Você vai ver como vai ser abençoador. Vai ser uma virada de chave. Vai ser uma vida completamente diferente. Vida nova. Vai ser o extraordinário. Você vai viver o extraordinário. Problemas vão continuar existindo, situações difíceis, adversidade, mas em todos os momentos ele vai estar conosco, sempre. É promessa. Ele disse: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim. Que essa palavra possa ter encontrado o teu coração nessa manhã, e você possa ter olhado para essa palavra, escutado, refletido, e você tomou uma decisão. Eu quero negar a minha existência para seguir. Eu quero fazer a vontade dele. Então pergunte-se hoje: o que é que eu tenho que deixar para trás para seguir Jesus? O que é que eu tenho que negar para que a vontade dele prevaleça? Para que ele possa ser prioridade na minha vida, para que eu possa segui-lo. Reflita sobre essas perguntas. Decida hoje: eu quero seguir Jesus. Eu não vou fazer aquilo que eu quero. Eu vou fazer a vontade dele, para que eu possa ser discípulo, seguidor de Cristo. Em nome de Jesus. Essa palavra possa ter te abençoado. Amém, queridos? Dia abençoado. Fica com Deus.